estúdio da bancada o candidato ao Senado da República pelo DEM, o deputado estadual Robert Rios Magalhães. Boa tarde, candidato. Prazer em recebê-lo. Boa tarde, o prazer é meu. Gosto tanto dessa bancada, Tony, que se eu fosse viciado nela, eu estaria hoje com síndrome de abstinência. Praticamente fui proibido de vir aqui, viu? Não, mas olha... Mas hoje não, peraí. Hoje a lei... Você está aqui todo dia. Aqui. Não, você está aqui todo dia, ou citado ou gravado. Ninguém tem medo do Robert Rios gravado. O problema é o Robert Rios ao vivo. Aí é? Ao vivo. Por quê? Você vê qual foi a última vez que eu estive aqui, sabe? Se eu tivesse viciado... Era crise de abstinência. Síndrome de abstinência. Síndrome de abstinência. O homem das manchetes. Eu resisti mas eu acho que não há um político tão citado na bancada quanto o senhor. Não tem um político. Aliás, não há um político que apareça tanto, gravado, quanto o senhor. Então, para fazer um equilíbrio, você entende? Porque tem uns que só aparecem ao vivo, não aparecem gravado. Mas quem estava vendo Robert Rios gravado, aproveite para ver Robert Rios ao vivo. A cores. Ao vivo, a cores, aqui. Aí me disseram, não, olha, não vai ser um debate, vai ser uma sabatina. Certo. Aí eu digo que só se mudou o programa. Por quê? Porque eu estou lá em casa assistindo os outros. Não é sabatina. Não é sabatina, é o debate do candidato contra os jornalistas. Tem candidato que senta aqui, Tony, vocês são uma maravilha. Fica assim, delicioso. Parece cronistas sociais, sabe? Tipo, protegendo, O Elton diz aqui, governador, e aquele governador, e aquela obra linda que o senhor fez. Você contou assim, e o centro de convenções? Chamar uma casca de coco daquela. Ele está com 3 mandatos, não fez uma reforma de centro de convenção. É a mesma coisa que você confundir, Tony. Santo Antônio com Jacaré. É a mesma coisa aí, claro, e respeitosa, de forma amistosa, mas não iniciando a sabatina. Era perguntar ao secretário Robert Rios, secretário de Wellington Dias, qual era a situação da segurança pública. Era perfeita, não era? Ele era secretário, estava lá, era aliado do governador. Você quer que eu responda? Pois não, por favor. Você quer responder por mim? Não, eu quero que o senhor responda. Não, porque você gosta de perguntar e responder. O Tony é ótimo, porque se ele pergunta, ele responde. Ele responde sem perguntar. Certo. Olha, Tony, qual foi a segurança pública que eu encontrei no Piauí? Recorde bem. Qual foi? Recorde bem. Os delegados não tinham nem nome, tinham apelido, tinham nem sido batizados. Muitos deles. Igual tinha delegados maravilhosos que eu conheci lá dentro. Não tinha delegados, eu fiz concurso. Não tinha um médico legista, eu fiz concurso. Não tinha um perito criminalista, eu fiz concurso. A central de flagrante era uma bate-caverna, lá perto ali da segurança, um buraco. Eu fiz o central de flagrante. Eu fiz o Instituto de Medicina Legal, um prédio lindo. Eu fiz Instituto Criminalístico, um prédio lindo. Tudo contra a vontade do governador, né? Naturalmente, né? Vai responder. Tudo naturalmente. Quer sentar aqui? Não. Você quer sentar aqui? Porque o senhor fala como se fosse o governador do estado. Você senta e eu fico em pé. Não, mas o senhor fala como se fosse o governador. Eu fiz, eu instalei. Parece que o deputado Robert era o governador. Deixa eu colocar os 20 minutos, não iniciaram ainda não. Olha, tudo isso aqui tá fora. O Elton Dias entende de segurança como você entende de física nuclear. Mesmo tanto. É mesmo? O mesmo tanto. O Elton Dias entende de segurança como você entende de física nuclear. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Se foi feita é porque eu estava lá. Coisa nenhuma. Tá certo. Iniciar a sabatina com o candidato ao Senado da República, deputado Robert Rios. A pergunta de Pedro Alcântara. Deputado Robert, o senhor teria uma reeleição praticamente tranquila. Uma zona de conforto, da Assembleia. O senhor está trocando isso por uma candidatura a Senado. Não é um risco, não? Claro que é um risco muito grande. Pedro, eu não sou político profissional. Eu sou policial profissional. Político profissional é aquele que, quando chega esse período, fica apavorado. Apavorado. Eu não vou perder, não vou ter mandato. Eu estou tranquilo. Daqui a pouco vai sentar outro no meu lugar. Olha o rosto. Olha o rosto, meu rosto apavorado. Então, tá todos eles apavorados, sabe? O senador Ciro anda assustado, sabe? Pode nem ouvir uma sirene e sair correndo assustado. Então, eu estou tranquilo. Não nasci político, não tenho como profissão política. Sou delegado de Polícia Federal. Estou uma família estabilizada. Eu poderia sair e colocar um parente, como é normal, né? Colocar um irmão. Eu tenho 2 filhos advogados, minha filha tem doutorado, meu filho é defensor público, eu tenho irmãos formados, eu tenho pessoas preparadas. Sua família não é política. Certo, mas eu saí, pulei sem paraquedas. Igual o Luciano. Foi o que nós acertamos. Vamos pular os 2 sem paraquedas. Perdeu, vamos para casa, né? Vamos para casa. Tenho 1000 coisas para fazer na minha vida. Eu estou fazendo política. Eu estou percorrendo todo o Piauí, falando com todos os piauienses que é hora de mudar, é hora de acabar com essa pouca vergonha que é o Piauí. O Piauí hoje, Tony, é uma esculhambação. Olha para o Piauí. Esculhambar a nossa segurança. É uma patifaria só. Esculhambar a nossa saúde.
Você hoje, a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, que é uma coisa pavorosa, assustadora, passa às vezes 8 meses para começar um tratamento. Imagine você com um filho em casa, com a irmã, com a esposa, acabou de saber que está com câncer, começa a correr para o hospital de um lado para o outro, 8 meses a 1 ano para começar o tratamento, morre antes de começar o tratamento. Moramos hoje no estado, Tony, que as pessoas morrem de doença boba, doença que não vale nada, porque não tem assistência médica, porque os hospitais não estão mais aparelhados, porque não tem mais remédio. E a mesma coisa na nossa educação. Educação é até mais grave. O retrato da educação hoje é o retrato da ambição do senhor Wellington Dias. O Wellington Dias é um cara simpático, foi conquistando as pessoas, vereador, deputado estadual, deputado federal, uma simpatia irradiante. Quem conhece ele sabe que é um simpático, uma imagem de uma pessoa simples, mas quando ele viu o poder na frente dele, o que é que ele fez? Colocou a esposa para ser deputada estadual. Depois colocou a esposa para ser deputada federal. Depois colocou a esposa para ser secretária de educação, a maior secretaria do Piauí, a que tinha mais dinheiro, e olha aí a tragédia. Olha aí, desgraça. Certo? O federal foi lá há poucos dias, fez busca no gabinete do secretário, prendeu, realizou mais 40 buscas, prendeu 23 pessoas, inclusive 2 agentes públicos, está um inquérito sendo investigado, certo? E esse inquérito vai ser investigado até a esposa do governador. Não foi ainda, porque você sabe, Pedro é jurista, sabe que desloca a competência. Certo? No momento que colocaram o nome dela, sai daqui para o Supremo Tribunal Federal. Mas está sendo investigada, é uma coisa terrível. 119 milhões foram roubados. Imagine só, dinheiro de quê? Dinheiro do transporte escolar dos nossos filhos, dinheiro da merenda escolar, dinheiro que era para favorecer as pessoas mais humildes, mais pobres. Então, quando o governador colocou a esposa na educação, ele colocou o problema dentro da casa dele, dentro do quarto dele, dentro da alcova dele. Você vê o que é que nós estamos falando aqui. Hoje o Piauí, eu acho que a política nacional, os políticos perderam respeito pelas pessoas, pelos eleitores. Você vai para uma campanha, senador Ciro, por exemplo, ele é senador, a mulher é deputada federal, ele vai para a reeleição, a mãe dele vai ser a primeira suplente dele. A mulher já é federal, ele senador, e a mãe é a primeira suplente. Não que a mãe dele não seja uma pessoa decente, que é uma pessoa decente, é uma pessoa inteligente, preparada. Mas, poxa, tanta gente no mundo, tem que ser a mãe, tem que ser a esposa. Você, quantos candidatos hoje tem aqui de mão dada com o filho? É candidato pai, candidato filho. Então é isso que o povo em casa não aceita mais. Deputado Robert, candidato ao Senado, perguntando sem responder. Em algum momento desses que o senhor acabou de criticar, o senhor os elogiou? O senhor esteve ao lado deles? O senhor os considerou honestos e decentes politicamente? Só para tirar uma dúvida. Tony, eu poderia ficar aqui sentado durante 10 dias fazendo elogio a você, dizendo coisas boas de você, que você tem coisas muito boas. Certo. Mas eu poderia ficar aqui 20 dias, o dobro, falando coisas ruins de você, que você tem muita coisa ruim. Sim, como todo ser humano. O que você vai falar é na ocasião. Então, o que o senhor está dizendo é que o olhar do senhor é para coisa ruim. Quer dizer, o senhor não consegue enxergar coisa boa, né? Eu estou dizendo que, nesse momento, essas pessoas não estão valorizando o Piauí, estão perdendo. O político, Tony, ele vive de uma coisa. Você está aqui na televisão, você vive do seu talento. De que é que vive o Tony? Do seu talento. De que é que vive o político? O político vive do crédito público. Quando ele perde quando ele perde o crédito público, ele não tem mais o que fazer na política. Então, como é que eu vou ser político só porque eu cresci, só porque eu tenho poder, só porque eu tenho tudo? Eu vou colocar agora meus filhos, minha mulher, todo mundo na política, secretário, é minha família. Só tem minha família no mundo. Certo? É por isso que tem problema. É por isso que a maior parte dos políticos hoje, do Piauí e do Brasil, estão envolvidos com lava-jato, com roubalheira, com porcaria. Certo? Por isso, começa assim. Você bota a mulher, olha, você é um deputado. Está aqui o exemplo, Marcelo Castro está vindo para cá para dizer assim, falou do Ciro, falou do Marcelo Castro. Certo? Marcelo Castro, ele foi chamado a indicar um secretário aí no governo. Indicou quem, Tony? Foi o Pedro que ele indicou? Indicou o filho. Será que só tem talento na família dos políticos? Pegue cada um dos deputados do governo, Tony. Cada um indicou um parente. A Flora indicou quem? Indicou a irmã. O Cícero Magalhães indicou quem? Indicou o filho para Imaté. Vai puxando, pode ir puxando. Cada um indicou um parente. Esse povo só tem família, só tem parente. E isso é o que está acabando com o Piauí. Nós precisamos ter um Piauí isento disso. Certo?
O que é que nós queremos ter aqui? O que é que nós estamos combinando com o Luciano? É um Piauí de técnicos. Por quê? Você tem hoje 69 secretarias. O deputado, me permita, candidato ao governo Luciano, de alguma forma é beneficiário disso que o senhor acaba de criticar. O pai foi deputado, foi para o Tribunal de Contas, ele virou deputado. Ele é um beneficiário ou não é? Desse modelo político aí que o senhor combate. Quando o pai foi deputado, e o pai saiu, ele não era deputado. Ele não herdou o mandato seguido do pai, não. Depois ele veio e conquistou o dele, né? Há muito tempo, quando o pai era deputado, o Luciano era um garotinho, certo? Que chamava você de tio Tony. Tio Tony, como é que vai, tio Tony? Então não é por aí. É por aí. Ele não é beneficiário? Não. Ele precisa da própria história dele. Inclusive, ele foi eleito deputado com a maior parte dos votos em Teresina, onde o pai dele não era votado. Ele não era votado. Mas se fosse, não muda meu discurso. O deputado Marden Menezes, do seu partido, inclusive, que o senhor já atacou várias vezes e criticou, o senhor disse que ele nasceu dentro de uma boleia de carro de política. O senhor já disse isso. E hoje está com ele. Estou colocando o senhor numa condição do senhor se explicar. Porque o senhor vê defeito num monte de gente. Eu queria que o senhor falasse também. O deputado Marden é ou não é beneficiário? Você não deixa eu falar. Estou lhe perguntando, deputado. Está me perguntando e está respondendo. Não, estou lhe perguntando. Posso responder agora? Por favor. Tony, o deputado Marden tem a história dele. E o deputado Robert Rios, que está aqui sendo sabatinado para todo o Piauí assistir, tem a sua história. É verdade. Então, acuse o deputado Robert Rios, fale do deputado Robert Rios. Certo? Eu estou falando aqui dos meus adversários, de quem está disputando comigo. Por que é que eu sou diferente dele? Por que é que eu sou diferente do Ciro Nogueira? Porque eu não coloquei minha mulher como deputada. Não coloquei minha mãe como suplente. Por que é que eu sou diferente do Marcelo Castro? Porque eu não coloquei meu filho como secretário. A sua crítica é correta. Certo. Corretíssima. Agora você vem falar... Mas o senhor só critica os adversários e não olha que hoje quem está do lado do senhor, o senhor já criticou, inclusive. Tony, bombardeou, inclusive. Aqui, para elogiar governo, já tem você, Tony. Não, eu não faço isso. Que é isso? Me aponte quando eu faço isso. Você, não, essa é uma acusação leviana, me permita. Não, Tony. Leviana. Você quando faz esse combate, está subentendendo que você está falando isso para o governo. Eu estou lhe estocando. Eu estou lhe dando uma estocada e testando a sua capacidade de reação. Primeiro, olha. O senhor responde me atacando? Não vai falar. Primeiro, seguinte. O deputado Marden tem o respeito de Piripiri, tem o meu respeito, o respeito do Piauí. Embora nós tenhamos desavença, certo? Por quê? O deputado Marden é deputado pela 4ª vez. E 4 vezes na oposição. Não mudou de lado nem um instante. É verdade. Nunca trocou de lado. É um deputado aguerrido, lutador, brigador e sempre na oposição. Na oposição. Então tem gente que muda de lado até no jornalismo. Muda. Tá um governador de um lado, aí muda o governador do outro lado. Fica sambando, feito doido, maluco, no jornalismo. Imagine um deputado que precisa manter suas bases, precisa trazer obras para suas bases. Aí o senhor chega no Senado, o que é que o senhor vai fazer lá? Esse é meu sonho, Pedro. Primeira coisa que eu vou fazer no Senado. Colocando um... Não, mas deixa agora... Ele disse que ninguém deixa ele responder. Não, mas você já interrompe a pergunta do Pedro. Não, deixa ele, por favor, responda ao Pedro. Com a sua permissão, por favor. Tranquilo, é só acrescentar... Responda ao Pedro, depois você acrescenta. Pedro, eu tenho 35 anos de delegado da Polícia Federal, como você conhece. Eu tenho experiência de ter sido chefe da Polícia Federal por 5 anos aqui no Piauí. Eu tenho experiência de ter sido secretário de segurança aqui no Piauí. Eu fiz muitos cursos na área da segurança aqui no Brasil e fora do Brasil. Eu acumulei um conhecimento muito grande, muito vasto no campo da segurança. E lá em Brasília, no Senado, não tem um só senador que olha o quadro. Não tem um só senador que conheça de segurança. Então eles não podem fazer o debate da segurança porque eles não têm conhecimento de segurança. E eu quero chegar lá em Brasília e fazer o debate da segurança. Porque os problemas que eu sofri aqui não se resolvem aqui. Quer que eu dê um exemplo? Qual é a coisa que os policiais mais reclamam? Pergunta para o Fábio Abreu, ex-secretário, que foi um baluarte aí na segurança. Ou seja, que a segurança não está toda esculhambada? Não é culpa dele, não. Ele é uma coisa, a segurança é outra. Sim, senhor. Você está confundindo uma coisa. A sua televisão pode ser uma porcaria e você ser um grande jornalista. Tudo bem. Misturar as coisas, não. O que é que aconteceu? O Tony tira até meu raciocínio. Vai raciocinando aquele... É o meu papel, deputado e candidato. O que vai fazer no Senado? O Chico Prime disse que eu ia ficar 2 dias sem tomar o Gadernal. Quem acha que não tomou foi o Tony. O Tony aqui não tomou. Se acalma, deu deputado, ele aí adora o deputado. Onde é que eu estava, Pedro? Diga aí. Não, você estava falando que lá o perfil dos senadores com relação à segurança. Isso. Então eu tenho conhecimento. Eu quero levar o debate da segurança para o Senado. As coisas que os delegados mais reclamam, que o Fábio Abreu mais reclama, é que quase todos os bandidos que praticam crime, praticam assalto, que matam, latrocínio, estupro, de certa maneira já foram presos mais de uma vez. Isso. É preso 1 ou 2 vezes. Eu, quando eu estagiei
em Miami-Dade, eu conversando com os policiais, ele me dizia, Robert, aqui nos Estados Unidos, a lei é mais difícil prender do que no Brasil. Mas aqui, quando a gente prende, a gente vai aposentar e nunca mais vai ver esse bandido na frente. Esquece esse bandido, ele acabou-se. Aqui no Brasil, você prende 1, 2, 10, 20 vezes. Ou mesmo. No dia desse, prenderam aí, mataram aí um dono de uma academia, e depois a polícia prendeu o assassino, o ladrão, o assaltante, prendeu. Tinha sido preso 16 vezes solto. Então, minha primeira lei... Já tinha matado alguém. Minha primeira lei, dificultar essa pouca vergonha de soltar bandido toda hora. Isso é uma pouca vergonha. O juiz diz que estão soltando porque a lei autoriza, então nós vamos desautorizar pela lei. Eu acho que tem pessoas que praticam crime, qualquer ser humano pode praticar um crime. Você, eu, qualquer um ser humano. Mas tem crime, Tony, que é crime violento. Um crime que não tem nenhum potencial violento, você não precisa ir para uma grade, você não precisa ir para a cadeia. Você pode pagar esse crime com multa, com interdição de direito, com prisão domiciliar, de uma certa forma. Agora, crime violento, crime com arma de fogo, crime com grave ameaça, crime de assassinato, de estupro, de latrocínio, tem que apodrecer na cadeia. É isso que eu quero garantir. Quero garantir que a liberdade não vai ser mais o prêmio do crime. Hoje você pratica um crime e é premiado com a liberdade. E isso é a primeira medida que eu vou tomar, entre muitas que eu vou fazer. Aqui no Piauí, eu fiz várias leis, projeto de lei, aprovei na Assembleia, inclusive, de controle da corrupção. Infelizmente, eu peguei um Wellington um dia pela frente, e cada lei que eu fazia, ele vetava. Ele vetava. Vetou lei, Pedro, que você nem imagina que ele vetou. Eu fiz uma lei dizendo o seguinte, que 60% dos cargos comissionados seria ocupado por servidores públicos de carreira. Por quê? Muda um governo, aí chega um navio pirata na secretaria, trazendo um secretário e todos os contingentes de DAS. E o pessoal da casa fica de braços cruzados. Esse pessoal aventureiro, sem qualquer responsabilidade com aquele órgão, vai pilhar aquele órgão, depois vai embora, se for pega alguma coisa, perde só o DAS. E se for servidor de carreira, perde o emprego. Perde o emprego. Perde o emprego. Então eu quero amarrar isso. Eu fiz outra lei, Pedro, dizendo que todos os estagiários, para beneficiar os jovens, pobres, estagiários, que o Estado tem milhares de estagiários no Estado, na segurança são centenas. Tinha que ser através de teste seletivo. Veja bem, o Wellington vetou uma lei dessa. O Wellington não quer teste seletivo. A Assembleia não derrubou esse veto? A Assembleia? A Assembleia é um puxadinho do Palácio de Karnak, sabe? Puxadinho do Palácio de Karnak é a Assembleia. Que história é a Assembleia derrubar veto? A Assembleia só derruba veto quando o Karnak manda. Você não conseguia convencer seus colegas nem em casos pontuais, como este, por exemplo, de interesse público relevante? Não, meus colegas estão em síndrome também, Tony. De abstinência também? De abstinência também. Estavam muito tempo longe do poder, aí quando foram com uma fúria terrível. Candidato, o senhor tem afirmado que o Piauí está desmoralizado no Senado. O senhor, inclusive, adjetiva alguns senadores. Qual seria o seu adjetivo e o que o senhor faria diferente? Veja, eu não vou dizer assim de qualidade de senador, mas de postura de senador. Quem é no Brasil que não respeita Hugo Napoleão, né? Pela postura dele. Um homem, né? E aonde chega é respeitado, acatado. Quem no Brasil não respeita o Freitas Neto? Quem no Brasil não tinha admiração pelo Monsanto? Falava no Senado o tempo todo, ficou conhecido no Brasil todo. O que o Heráclito Forte fez quando foi senador? Um dia parou uma sessão do Senado por causa de uma escada mais giro. Não deixou que o Fernandinho Beiramar viesse para o Piauí, ele praticamente só. Então o Piauí sempre foi respeitado no Senado. Hoje o Piauí é levado no deboche no Senado. Pega os nossos 3 senadores. Ciro Nogueira, é conhecido como o quê? O rapaz da Lava Jato. Já teve 2 visitas da Polícia Federal na casa dele. E o Ciro Nogueira conta, Tony, com a cumplicidade de grande parte da imprensa do Piauí. Vou dar aqui um exemplo, para não ser leviano, você me chama de leviano nesse instante. O Ciro tinha 6 processos na Lava Jato. E tem processo que é muito violento, como aquele que aqueles 2 irmãos lá de Goiás denunciaram ele. Os Batista deram 500 mil para ele, que é um processo muito arrojado, e tem outros arrojados, mas tinha um processo que se tratava apenas do delator. Eu quero corromper você, vou para um quarto escuro com só nós 2, eu dei o dinheiro para você e fica a sua palavra contra mim, não tem outra prova, não vale em direito, né, Pedro? Então, nesse processo, a denúncia foi recusada. Quando a denúncia é recusada desse processo, ele é entrevistado em todos os canais de televisão, com aquela cara de santo, dizendo assim,
Graças a Deus, reconheceram, eu estou fora da Lava Jato, reconheceram que eu não estou na Lava Jato. Aí uma jornalista foi dizer assim, finalmente o Supremo reconheceu que o Ciro não está fora da Lava Jato. Então, isso é cretinice, então. No nosso caso, até que me permita, e não vai valer o seu tempo, nós passamos aqui meses, eu inclusive fazendo ênfase a esses processos, me sentindo a obrigação jornalística de colocar a fala dele. Mas, Tony, no nosso caso. Mas a pessoa aproveitar um processo que ele foi excluído para dizer que ele está fora da Lava Jato é mentir para todo eleitor do Piauí. É faltar com a verdade com o eleitor. É enganar o eleitor para o eleitor achar que ele está fora mesmo. E que não é verdade. Não é verdade. Ele está mergulhado na Lava Jato. Aqui nos olha, aqui assim, tá? Mergulhado. Então, é um senador, nossa pergunta. Um senador é o príncipe da Lava Jato. A outra senadora, não tenho nada contra ela, trabalhei com ela, acho ela honesta, honestíssima, competente. Quem conhece ela como eu conheço, é competente, mas ela ficou conhecida como lá no Senado? Como a tiazinha do café. Não foi eu que achei que ela tinha... Um ato preconceituoso, só de reconhecer. Não, pode ser preconceituoso, nós somos aquilo que nós damos causa, né? Nós somos aquilo que nós damos causa. Nós somos que nós damos causa, certo? Se você dá uma causa, você... Aí o outro senador é o Elmano, queridíssimo Elmano, gente boa, boa praça, certo? Nunca fez mal a ninguém, mas nunca fez bem nenhum ao Piauí. Tá lá já há 4 anos, não trouxe nada pra cá, não fez nada pra cá. Tá lá o velhinho dançador. Então o que é que vai acontecer, Tony? O que é que vai acontecer? Só tem 2 minutos, mas a gente vai... Eu quero ser senador da República para resgatar os valores dos homens e das mulheres do Piauí. Resgatar os valores do piauiense. Nunca ninguém vai dizer que o Robert Rios é corrupto da Lava Jato. Nunca ninguém vai dizer que o Robert Rios é o tiozinho do café. Nunca ninguém vai dizer que o Robert Rios é o velhinho dançador. Então eu serei um senador que vou devolver o Piauí, o respeito ao Piauí. Paulista, carioca, senador de São Paulo, do Rio de Minas Gerais, vão voltar a respeitar o Piauí. Certo? Quem falar que o Robert é louco, pode dizer, é doido, tudo bem. O senhor não se incomoda não com essa coisa do senador maluquinho, não, né? Eu me incomodo se me chamarem de corrupto, de cretino, certo? E de puxa-saco. Mas doido não tem nenhuma preocupação. Douglas Cordeiro, por favor. Era da segurança. Mas por favor, reforce. Não, era sobre as propostas da segurança. Que a gente tinha conversado uma vez, o senhor tinha falado que ninguém tem segurança no Senado, era isso. Então o senhor vai ficar marcado e quer ficar marcado como senador da segurança. Mas eu quero fazer outra proposta também. Foi não. Outra proposta. Eu estive agora na cidade de Cocal, em Piracuru. Da estação? Cocal da estação. Da estação. A reclamação lá generalizada é que os pobres, os trabalhadores rurais, trabalhando na zona rural, que vai trazer sua galinha para vender na feira, trazer seu milho na feira, tem as suas motos apreendidas. São pessoas que vivem com a maior dificuldade. A moto modificou a paisagem rural. Antigamente a pessoa tinha um jumento, tinha uma égua, tinha um cavalo. Hoje é uma moto. Morava na zona rural, raramente vinha à cidade. Hoje a mulher mora na cidade, os filhos estudam. Quando dá 5 da manhã, ele pega a sua motinha, pega uma quentinha e vai na roça, cuida da sua roça e volta à noite com a sua família. Sua família tem escola, assistência médica melhor porque vive na cidade. Mas tem lá a polícia e o Ministério Público apreendendo moto. Tem hoje aqui no Pátio Detran uma carrada, uma montanha de moto apreendida. Certo? Por quê? Os pobres não podem comprar uma moto zero, sempre compram uma moto bichada. Os pobres não podem emplacar a moto. Então eu vou fazer o Mais 2 minutos, por favor, por justiça ao candidato Robert Rios. Eu vou fazer o projeto da moto rural. Como é esse projeto? Como é? Vou pedir, acertar com o Estado para ter isenção de IPI, isenção de ICMS, de IPVA. Os trabalhadores rurais vão poder comprar uma moto pela metade do preço, não vai gastar dinheiro com emplacamento e eu vou tirar os nossos trabalhadores rurais, o homem da roça, dessa humilhação que tem de ir para a roça vender a sua galinha e voltar a pé. Mas para isso vai ter que ter um governador que não vete. Vamos ter que o Luciano Nunes. Acabei de ganhar um voto, obrigado, Tony. Acabei de ganhar um voto, Luciano Nunes. Não, eu estou dizendo que o senhor, para ter essa possibilidade de quando senador, vai ter que ter um governador. A lei vai ser federal, o acordo do ICMS que é a lei nacional, né? A lei nacional. Então nós vamos dar dignidade ao trabalhador rural. Nunca mais vão apreender uma moto no Piauí, trabalhador rural. Nunca mais vão tomar uma moto. Essa montanha de moto está indo para o lixo, está indo para leilão, essa pouca vergonha vai acabar. O trabalhador rural vai ter sua moto, vai trabalhar tranquilo, vai comprar uma moto pela metade do preço. O número de motos roubadas, furtadas, vai diminuir muito. Por quê? Muita gente rouba uma moto e vende na zona rural. Então, como a moto lá não tem IPI, não tem ICMS, não tem isso, vai ser metade do preço. Então não precisa... Para chegar a metade do preço, vai ter que negociar com montadora, negociar com o governo federal, impostos e tudo, governo federal e estadual. IPI e ICMS. Isso joga para metade? Só de IPI são 43%.
CMS 18%. O senhor IPVA, sabe que é uma 2%. guerra, né, deputado? Bem? Vai enfrentar uma Mas eu sou guerra. um homem de guerra, eu sou um general de guerra. Olha, quando eu dizia que eu ia acabar o crime organizado, vocês não acreditavam, rapaz. Eu acabei. Como é que tá Correia Lima hoje? Preso. Tá com quase 20 anos preso. Se tá preso há 20 anos, porque foi bem feito. O senhor não acha que tomou pra si sozinho essa história do crime organizado, não? Tony. O senhor teve tanta gente do seu lado. Tony, teve, inclusive você. Hã? Mas, Tony, olha, O senhor teve tanta Tony, gente. todos estavam no mesmo lugar antes de mim. Todos. Antes de mim. Quando eu cheguei, eu fui pra cima. Certo? Mas eu tenho aqui a ajuda do Monsanto, foi importante. Foi o Monsanto que assinou, decretou a prisão dele administrativa. O Afonso Gil foi um baluarte. E o governador, O né, nosso deputado bispo, federal? que já faleceu agora, arcebispo, Sim. Dom Miguel Fenelon, foi quem me mandou fazer, incentivou. Então, Nelson Nery Costa. Sem tirar os seus méritos, claro. Nelson Nery Costa, Doutor Feitosa, o Rui Costa, juiz federal. O governador, quando era deputado federal, ele ajudou também nessa O Elton época? Dias, na época, deputado federal, não ajudou, não? O Elton Dias fez um discurso em Brasília. Só? Pois eu achei importante. Não, ele é deputado da oposição. Ah, tá certo. Deputado da oposição. Olha, eu não preciso falar mal do Elton Dias. brincadeira. Quem está destruindo o Elton Dias é o povo dele. É o povo dele. Tony, E quem é o povo dele? uma pessoa que Candidato. anda fazendo campanha com Ciro Nogueira, que caçou a Dilma e resultou na prisão do Lula. Se o Ciro não caça a Dilma, o Lula jamais seria preso. Agora vejam, que cor de gigolô de política. Isso é cor de gigolô, certo? Você caça, 30 segundos, deputado. Você caça a Dilma, você prende o Lula, ainda fica falando que o Lula é seu amigo, pedindo voto, bota o Lula na própria eleitoral. Quem foi que já viu Ciro Nogueira visitar o Lula preso? Quem foi que já viu Marcelo Castro visitar o Lula preso? São amigos do Lula, mas nunca visitaram o Lula. Precisa ser autêntico. Eu não faço campanha com muleta. Eu sou Robert Rios, me mantenho em pé com minhas próprias pernas. E o seu número? 258. Você quer um senador de verdade, corajoso, firme e honesto? Robert Rios, 258. Agora, se quiser um picareta, escolha à vontade. Obrigado, candidato Robert Rios, pela sua Agradeço, vida. finalmente cheguei aqui. Acabou a abstinência. Deus do céu. Acabou a vestimenta, estou feliz. Rapaz, é uma figura.